E aí pessoal, tudo beleza? Aqui é Fábio do canal Central Service. Vamos dar continuidade ao nosso curso de microcontroladores AVR. Essa é nossa aula 9 e ainda estamos estudando a comunicação USB serial. Na aula passada nós aprendemos um pouco sobre a porta USB, como ela surgiu, as empresas envolvidas na sua criação. Aprendemos as suas características básicas, protocolo de comunicação, tipos de conectores e tudo mais. E nesta aula a gente vai ver como utilizar essa porta USB para fazer a comunicação entre o microcontrolador e o PC. Como a gente viu na comunicação serial RS232, que era feita por um conector DB9, que é aquele padrão mais antigo que não é mais utilizado hoje, só é mais utilizado hoje as portas USB. Você só vai encontrar em notebooks e computadores porta USB. É muito raro você achar uma placa ainda que tenha um conector RS232. Então, para fazer a comunicação, assim como ocorreu com o RS232, entre o PC e o microcontrolador, é preciso converter o nível de sinal do serial para TTL, da mesma forma que a gente fez para o RS232. E a gente vai ver que, assim como existe um circuito integrado dedicado para fazer a conversão de RS232 para TTL, também existe um circuito integrado dedicado para fazer a conversão da USB serial para o nível TTL, que é a linguagem que nosso microcontrolador identifica. E nessa aula a gente vai estudar esse circuito integrado, que é o FT232RL. É um circuito integrado dedicado. O que é um circuito integrado dedicado? É aquele circuito integrado que foi desenvolvido e produzido pura e exclusivamente para uma única função. Esse FT232, assim como o MAX232, ele só pode ser utilizado para comunicação serial. Você não vai conseguir utilizar esses integrados em outra função. E é por isso que chama circuito integrado dedicado, que ele foi produzido e fabricado para essa única função. E nessa aula aqui nós vamos estudar esse componente aqui, tá? Tem que tomar cuidado para não confundir o MAX232 com o FT232, porque o MAX232 é para fazer a conversão de RS232 para TTL e o FT232RL é para fazer a conversão de USB serial para TTL. Vamos falar um pouquinho agora sobre o circuito integrado, as características deles, algumas modificações que ocorreram com esse modelo novo agora que foi lançado, que é o RL. A gente pode dizer que esse chip ele é realmente uma coisa muito impressionante, porque em um único invólucro você consegue implementar protocolo USB de 2.0 em diante. Não precisa de cristal externo, como acontecia com o antecessor dele, que era o antigo FTDI. E agora tem integrado EEPROM para identificação de dispositivo e sequenciamento de descrição de produto. Tem suporte a diversos tipos de drive, como Royal Free para Windows, Linux, Mac e OxyX da Macintosh. Ele fornece duas linhas de dados, uma RX e TX, que é que faz a comunicação em si. Tem a vantagem de poder ser alimentado pela saída USB do computador, porque ele consome cerca de 500 microamperes, 500 miliamperes, o que pode ser facilmente alimentado pela porta USB do computador, porque a gente aprendeu na aula passada que a porta USB, além de fazer a comunicação, ela fornece energia para alimentar os periféricos que são ligados a ela. Tem mais duas novas funções em comparação aos antecessores, que foi criado um clock interno de 6 MHz, 2 MHz, 24 e 48 Hz, que pode ser retirado externamente do nosso circuito integrado para qualquer função que você precisar. Ele vem também com um número exclusivo, que é denominado FTDI, que é gravado no dispositivo durante a sua fabricação e é legítimo e identificável pela porta USB. Vamos ver agora algumas das principais características e recursos desse circuito integrado. A primeira ele possui, como eu falei, ele possui um circuito de clock interno integrado, dispensando o uso de
oscilador de cristal ou cerâmica externo, que não acontecia com os antecessores. Mas nada impede que você possa também utilizar um clock externo, como acontecia com os antecessores, mas hoje não precisa mais, que ele já produz seu próprio clock internamente. Ele vem agora com uma EEPROM integrada, diferente dos antecessores que precisavam de uma EEPROM externa. E essa EEPROM interna agora está disponível para você armazenar dados adicionais, caso você queira, e ela é programável em circuito via própria USB, sem a necessidade de uma tensão adicional. Ela já vem com os resistores de POAP internos integrados. Antigamente precisaria colocar dois resistores de POAP de 1,5 kΩ nas comunicação USB, agora já não precisa, ele já vem integrado ao próprio circuito integrado. Ele vem também agora com a filtragem AV/CC integrada, ou seja, em resumo, isso quer dizer que são menos componentes externos agora que você vai ter que utilizar juntamente com o circuito integrado para poder utilizar ele como conversor de USB serial para TTL, para fazer a comunicação do seu microcontrolador com o PC. Ele tem suporte a drives, ele tem suporte e drives a diversos tipos de sistemas operacionais, como Windows 98, Windows Vista, Windows XP, Windows CE, Linux e Macintosh. A sua tensão de alimentação pode ser feita entre 3,3 e 5,5 volts, o que se torna ideal para se trabalhar com a porta USB, já que a porta USB fornece 5 volts para alimentação dos periféricos conectados a ela. Nessa figura abaixo aqui nós temos o diagramas em bloco desse circuito integrado. Nós temos aqui o circuito regulador, onde tem entrada VCC, o circuito regulador de 3,3 volts, e ele já fornece também uma saída de 3,3 volts caso você precise para alimentar alguma coisa. Nós temos o bloco USB Transceive, onde é feita a comunicação USB do microcontrolador com o computador, já com o resistor de POAP interno. Nós temos um DPLL USB, nós temos aqui o clock interno de 2 MHz, nós temos aqui a interface serial, nós temos o protocolo USB, a memória EEPROM interna, o ART de controle e aqui todas as saídas programáveis que vão ser interligadas ao microcontrolador. Aqui nós temos o símbolo esquemático e a descrição dos pinos desse circuito integrado. Aqui o símbolo dele, FT23DRL, e aqui estão todas as descrições de cada pino do nosso circuito integrado. Aqui nós temos o circuito básico para a gente utilizar com o nosso microcontrolador. Aqui nós temos o conector USB, onde nós temos 4 pinos. Como eu falei anteriormente, os dois do extremo são alimentação, um VCC e um GND. Os do centro são o de dados, comunicação de dados. O USB fornece 5 volts para alimentar o circuito integrado todo. Aqui nós temos 3 LEDs, um de power, um de comunicação RX e TX, que acende de acordo com a comunicação. Nós temos aqui os pinos de dados, D+, D-. E aqui nós temos a saída TX, a DTR e RX, que vai ser ligada ao microcontrolador para gravação. Tanto pode ser uma VR como pode ser um PIC. Aqui nós temos o circuito básico de ligação do nosso circuito conversor com o microcontrolador. Você vê que são utilizados apenas 3 pinos. O DTR, o TX e o RX são ligados ao microcontrolador, sendo que nós temos 2 resistores de POAP ligados no TX e ao RX. E nós temos um capacitor de C4 ligado entre o DTR e o reset do microcontrolador. Dessa forma nós temos a comunicação USB serial do computador com o nosso microcontrolador AVR, ou também pode ser o microcontrolador da série PIC. Eu falei na aula prática número 7, acho que foi número 7, parece que a gente fez uma aula prática sobre o MAX 232, onde eu falei que era necessário ter um resistor de 100 nanofarad de cerâmica ligado entre, lá era o CTS, parece que não falha a memória, para o pino 1, que é o de reset no controlador. Nesse caso aqui nós temos o DTR do FT2CDL para o pino 1, porque
No momento que o circuito inicia a programação, o capacitor funciona como um curto-circuito, enviando um 0 para o pino 1 do microcontrolador. Nesse mesmo instante é resetado o microcontrolador e aí dá início à gravação. Sem esse capacitor aqui você não consegue fazer a gravação do programa, tá? Assim como a gente provei naquela aula que eu tirei o capacitor, a gente viu que ele não conseguiu fazer a gravação. Quando eu botei o capacitor, ele começou a gravar. Então a mesma coisa acontece nesse circuito aqui, tá? Caso você não tenha interesse em montar, você pode montar o circuito anterior, tá? Você pode comprar todos os componentes e fazer a montagem dele. Esse FT232RL ele tanto é vendido na versão SMD como na versão comum do Dual Inline. Mas caso você não queira fazer a montagem, existem módulos que é vendido em lojas de componentes de robótica ou na própria internet mesmo você encontra esses módulos aqui, ó, chama módulo conversor FTDI. É um módulo que já vem pronto com mini USB e aqui você tem todas as saídas e aqui está o chipzinho, ó. Você tem todos eles LEDs, ó. Praticamente o circuito é o mesmo daquele que eu apresentei anteriormente. Só que ele já vem a plaquinha pronta. Você encaixa aqui na porta o cabo USB, encaixa na porta USB do computador e aqui você tem as saídas tudinho. Você tem o VCC, o GND, tem o DTR, o RX e o DX para você ligar o microcontrolador. Então na nossa bancada, na aula prática que a gente vai fazer agora, que a gente vai testar essa comunicação aqui, eu vou utilizar um módulozinho desse aqui, tá? Não é igual a esse aqui, é um módulozinho preto, mas é a mesma, a cor só é diferente, mas o módulo é o mesmo. Tá vendo que é um tamanho bem reduzido, mas é isso, tem entrada USB e aqui tem as mesmas saídas igualzinho. É esse módulo que a gente vai utilizar lá, tá? Então é uma opção para você, caso você não queira montar, você pode comprar o módulo já pronto e utilizar para fazer a comunicação com o microcontrolador. Agora, para que funcione o circuito, tanto você montando como para que funcione o módulo que você comprou pronto, você precisa instalar um drive que também é fornecido pelo fabricante do circuito integrado. Você vai entrar nesse endereço aqui, ó, www.ftdiship.com/ftddrives, e você vai baixar o drive para a versão FT232RL. Existem as versões mais modernas de circuito integrado, mas você vai baixar para a versão 2x, tá? E aí você vai plugar o computador, ele vai procurar o drive, talvez até no Windows 7 ou no Windows 10 ele já faça, se tiver conectado à internet, ele já procurar na internet, ele já faça a instalação automaticamente. Caso ele não faça a instalação, você pode procurar nesse site aqui. Deixa eu só abrir para vocês aqui. Tá aqui o site, tá vendo? Você tem algumas versões aqui, ó. Então você vem aqui, ó, D2XX, ou seja, 232, ó. Você vai clicar aqui, certo? Aí você vem aqui, ó, 232 drives. Aí você vai descer a página. Aí tem aqui, ó, versões Windows, versões para Linux, Macintosh, o inicial, e até para Android já tem, ó, tá vendo? Então você vem aqui, ó, versão Windows, você vem embaixo aqui, ó, versão 32 bits e 64 bits, certo? Você vai baixar de acordo com o seu sistema operacional. Se você não souber qual é o seu sistema operacional, você pega aqui no ícone do meu computador, propriedades, aí aparece aqui, ó, tipo de sistema operacional, ó, 32 bits, tá vendo? Se for 64 aparece ali. Então fez o drive, então o que eu falei, se for Windows 7 ou Windows 10 ele pode instalar automaticamente. Caso a instalação não ocorra de forma automática, você pode procurar lá nesse endereço que eu dei aqui e aí fazer o download do drive lá de acordo com o seu sistema operacional. Beleza? Então pessoal, vou finalizar essa aula 9 por aqui. Eu falei rapidamente sobre o nosso circuito integrado FT232RL, que é o circuito integrado responsável por fazer a conversão USB serial para TTL. Na próxima aula nós faremos uma aula prática, vai ser direto lá na bancada mesmo, onde a gente vai aplicar tudo isso que a gente viu até aqui na parte desse circuito integrado. Nós vamos fazer a instalação do drive dele, plugar no computador, fazer a instalação do drive, vamos fazer a ligação entre ele e o microcontrolador, assim como a gente fez com o RS232. Vamos fazer alguns testes para comprovar seu funcionamento. Beleza? Então vou finalizando essa aula por aqui e a gente se encontra na próxima aula.